Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Acorda Vascão, o primeiro vídeo desta terça-feira e inclusive com informações muito importantes para você, torcedor vascaíno. Eu já te adianto que a gente vai focar este vídeo para falar sobre STJD e a grande confusão que está acontecendo hoje dentro dos bastidores sobre a decisão que estará acontecendo na próxima quinta-feira, dia 3 de novembro, às 2 horas da tarde. Decisão essa que pode dar os 2 pontos ao Vasco e confirmar o acesso à elite do futebol brasileiro mesmo antes de entrar em campo. Confusão tão grande e tão favorável ao Gigante da Colina sobre esta decisão que o próprio Esporte Clube Recife, ontem na parte da noite, entrou com uma ação pedindo o adiamento do julgamento para que o Vasco não venha a conquistar o acesso antes de entrar em campo. A gente vai focar nesse assunto e explicar tudo a você sobre o que está acontecendo. Eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo entendendo realmente o que hoje acontece no Supremo Tribunal de Justiça Desportivo, que é tão favorável ao Gigante da Colina, para que antes de domingo a gente já conquiste o acesso de volta à elite do futebol brasileiro. Tranquilo, rapaziada? A gente vai explicar tintim por tintim a você. Mas antes, é claro, como sempre, faço e falo aqui no canal do Gigante, quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno, que está chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo, onde está escrito inscrever-se, aperte nessa palavrinha e seja um inscrito do nosso canal. A sua inscrição é muito importante e, inclusive, faz com que o nosso vídeo venha a ser divulgado para cada vez mais pessoas dentro da plataforma. Então, se inscreva no nosso canal para quem chega aos 72 mil inscritos. Deixe também o seu like, principalmente neste vídeo, para que ele possa ser divulgado e todos os torcedores vascaínos entendam também o que está acontecendo. Então, além de me ajudar, você vai ajudar os vascaínos e, é claro, ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre tudo o que está acontecendo dentro do Supremo Tribunal de Justiça Desportivo e essa decisão que pode ser favorável ao Vasco da Gama. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. E é claro, a gente primeiro tem que explicar o que está acontecendo, pois é uma semana decisiva. Decisiva tanto no âmbito dentro de campo, quanto também fora das 4 linhas. Até porque, por enquanto esta decisão do Supremo Tribunal de Justiça Desportivo não for divulgada e o Vasco for favorecido, domingo há uma batalha. A Batalha de Itu para acontecer entre Vasco e Ituano, por enquanto também às 6h30 da tarde, no estádio Novelli Júnior. Em caso de uma derrota, o Vasco fica na Série B. Em caso de um empate ou de uma vitória, o Vasco conquista o acesso de volta à elite do futebol brasileiro. Então, dentro do CT Moacir Barbosa, diariamente está realmente todo o elenco cruzmaltino focado nessa partida. Mas fora das 4 linhas, hoje o departamento jurídico do Vasco está também focado, mas algo que estará acontecendo na quinta-feira às 2 horas da tarde. O julgamento no Supremo Tribunal de Justiça Desportivo, que pode dar o acesso ao Clube de Regatas Vasco da Gama, mesmo antes de entrar dentro de campo. E diante de tudo o que aconteceu naquela confusão entre Vasco e Sport, tudo indica que sim, na quinta-feira, às 2 horas, o Vasco vai conquistar esse acesso mesmo antes de entrar em campo. É uma sensação que hoje, inclusive, está instaurada dentro da Ilha do Retiro. O pessimismo é muito grande nos bastidores do Esporte Clube do Recife. As conversas que rolam indicam que sim, o STJD preparou todo o terreno no julgamento que aconteceu na semana passada da partida entre Ceará e Cuiabá, que foi algo, inclusive, muito semelhante ao que aconteceu na confusão entre Vasco e Sport, para dar os 3 pontos ao Vasco e tirar um ponto do Sport nesta próxima quinta-feira. E de fato não tem para onde correr, porque o que aconteceu na Ilha do Retiro naquele domingo foi um grande absurdo. Agressão a massagista, objetos e pedras arremessados, atirados ao gramado, invasão em massa de torcedores do esporte, retirada de um torcedor pelos próprios atletas sem uma ação efetiva da Polícia Militar, tentativa de invasão ao vestiário do Vasco,
é muito argumento para ser favorável ao Vasco nesta próxima quinta-feira. E principalmente o posicionamento da própria CBF. E como está aparecendo aí para vocês, na segunda-feira após a confusão, a CBF se posicionou em nota dizendo, abre aspas, esperamos que o STJD tome posições duras. Nós aguardamos que punições drásticas sejam tomadas pelo tribunal. O futebol brasileiro não tem mais espaço para a violência e o retrocesso, pois no domingo aconteceu tanta confusão entre Vasco e Sport, quanto também a confusão entre Ceará e Cuiabá. Porém, há alguns pontos distintos, pontos esses que serão essenciais para dar a vitória ao gigante da colina. E o que acontece? Devido a tudo isso que está acontecendo, toda esta preocupação, o Sport se manifestou. Na noite desta segunda-feira, o Departamento Jurídico do Clube de Recife deu entrada com um recurso no Supremo Tribunal de Justiça Desportivo, o STJD, para que o julgamento, que está marcado para quinta-feira, às 2 horas da tarde, dia 3 de novembro, venha a ser adiado. O grande motivo desta solicitação é o seguinte, porque caso o STJD transfira os pontos da partida neste julgamento, um ponto tirar do Sport e os 2 pontos dar ao Vasco da Gama, o Vasco estará matematicamente classificado à Série A do Campeonato Brasileiro, pois chegará a 61 pontos, e o Sport, perdendo esse um pontinho que conquistou no empate contra o Vasco, ficará completamente sem chances do acesso. E devido a isso, o próprio vice-presidente jurídico do Sport, Rodrigo Guedes, se posicionou. Abre aspas, estamos tentando que o julgamento seja adiado para depois da Série B, para que ele não influencie na competição. Já demos entrada no pedido. Ou seja, o Sport quer adiar o julgamento, para que venha a ser mantida as chances de acesso até a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E de fato é muita, com todo o respeito da palavra, maluquice, pois o réu, o infrator, o culpado, que é o Sport Clube do Recife, por toda a confusão feita, quer escolher o dia, a data, a hora em que se deve ser julgado. Você já viu, com todo o respeito da palavra, até porque o Sport não é isso, mas um criminoso pedir ao júri, ao juiz, a data para marcar o julgamento? Não. E é exatamente isso que o Sport quer fazer ao pedir o adiamento deste julgamento que está marcado para quinta-feira. É muito difícil o Supremo Tribunal de Justiça Desportivo acatar este pedido, porque hoje o Sport é o réu da situação. Réu e, inclusive, denunciado em vários artigos. O artigo 205, que é o ponto principal que a gente vai tocar já já a vocês, é neste artigo que o Vasco pode conquistar a vitória contra o Sport Clube do Recife. O artigo também 211 e 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Além disso, o Sport também foi denunciado nos artigos 19 e 20 do RGC, o Regulamento Geral de Competições da CBF, onde pode ser punido com perda de mando de campo de uma das partidas, multa de R$ 100 a R$ 100 mil e a perda de ponto obtido no empate por 1-1 contra o Gigante da Colina. E sobre isso, novamente, o Rodrigo Guedes se posicionou dizendo assim, abre aspas, nós acreditamos que não teremos esta perda de ponto. Seria um absurdo. Para eles, né, realmente uma falácia, pois se seria um absurdo, não havia justificativa para ter medo e pedir o adiamento do julgamento na próxima quinta-feira. A expectativa, inclusive, sobre esta solicitação é que a resposta chegue hoje, nesta terça-feira, na parte da tarde, que o Supremo Tribunal de Justiça Desportivo se pronuncie, já que amanhã, quarta, é feriado, finados, então estará parado, fechado devido ao feriado, no caso, né, o STJD, e o julgamento está marcado para quinta. Então a data viável é apenas hoje, terça-feira, para que a solicitação possa realmente ser aceita, acatada e um posicionamento oficial venha a acontecer. E por que a gente diverge sobre os pontos do julgamento de Ceará e Cuiabá e os pontos de Vasco e Sport? E por que é tão favorável ao Gigante da Colina? Porque os jogadores da partida entre Ceará e Cuiabá destacaram 3 pontos relevantes. O relator indicou que o caso Ceará e Cuiabá foi menos gravoso que Sport e Vasco, o primeiro ponto. O ponto 2 é que o relator indicou que a invasão de campo no jogo entre Ceará e Cuiabá se deu com a ajuda de policiais para preservar os torcedores de sofrerem danos por conta da briga na arquibancada. Pois o que aconteceu? Houve uma briga no anel de cima da Arena Castelão
E por essa briga, policiais que estavam ali no comando da partida permitiram que alguns torcedores do Ceará, que estavam no anel debaixo da Arena Castelão, adentrassem ao campo, ao gramado do jogo, para se proteger. E nessa de um torcedor entrar, vários entraram e acabou gerando aquela confusão. E o terceiro ponto, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça Desportivo indicou que não via motivos para punir o Ceará com a perda de pontos, porque quem havia feito gol na hora da invasão foi o próprio Ceará, pois essa invasão aconteceu instantes após o gol marcado pelo Ceará numa penalidade máxima, diferente do que aconteceu entre Vasco e Sport, onde quem fez o gol foi Vasco e quem invadiu foi o torcedor do Sport Clube do Recife. No Ceará, quem fez o gol foi o Ceará e quem invadiu foi o torcedor local, e no Vasco Sport, quem fez o gol foi o Vasco e quem invadiu foi o torcedor local, o torcedor do Sport Clube do Recife. E no próprio julgamento, na própria decisão, o relator deixou bem claro que se fosse o Cuiabá, que no caso fizesse o gol e houvesse a invasão, o relator estaria convicto de aplicar o artigo 205, que daria os pontos ao Cuiabá. E daria os pontos ao Cuiabá, aliás. E o que diz, Lucas, esse artigo 205? Está aparecendo na imagem para vocês. Impedir o prosseguimento de partida, prova ou equivalente que estiver disputando por insuficiência numérica e intencional de seus atletas ou por qualquer outra forma. No caso, uma invasão. Pena, multa de 100 a 100 mil reais e perda dos pontos em disputa a favor do adversário na forma do regulamento. A entidade de prática desportiva fica sujeita às penas desse artigo se a suspensão da partida estiver comprovadamente causada ou provocada por sua torcida. O que aconteceu no caso em Vasco e Sport. Ou seja, tudo, torcedor, indica que isso vai acontecer. E antes da gente prosseguir com o vídeo, dê uma olhada nas próprias palavras do relator falando sobre isso. Que se a situação fosse igualmente ao que aconteceu em Vasco e Sport, os pontos estariam sendo dados ao Cuiabá. Eu pego um lance para não aplicar, eu não vou aplicar o 205, pego um lance. Quem fez o gol foi o Ceará. Se tivesse sido o Cuiabá a fazer o gol naquele momento, estaria caracterizado 205. Mas quem fez o gol foi o Ceará. Torcedor, tudo indica que sim, quinta-feira, às 2 horas da tarde, a decisão será favorável ao Vasco e o Vasco conquistará os 2 pontos. Lucas, então quer dizer que o Vasco subirá no tapetão, é isso? O Vasco vai conquistar o acesso com um tapetão? A gente tanto falou do Fluminense, hoje irá acontecer com o Vasco, a que ponto o Vasco chegou? Eu te respondo, não será um tapetão. Até porque quando a gente pega aí os casos que não são falados de tapetão no futebol brasileiro, se referindo, é claro, ao Fluminense, as ações acontecem em parte por parte do próprio Fluminense. No caso, o Fluminense entra com uma ação no STJD, e a partir dessa ação o Fluminense é favorecido, o que aconteceu naquele provável rebaixamento que o Fluminense aos 45 do segundo tempo conseguiu a reversão e permanecer na Série A. Diferente do que aconteceu desta vez com o Vasco, até porque o Vasco não se posicionou. O julgamento da Ilha do Retiro é uma ação que partiu do próprio STJD contra o Sport, não do Vasco contra o Clube do Recife. Momento algum existiu um movimento do Vasco tentando os pontos no tribunal. Inclusive o Vasco nem sequer entrou na ação. O Vasco está apenas observando, até porque há 2 atletas, Luiz Henrique e Raniel, também com probabilidade de ser mais penalizados ainda neste julgamento da próxima quinta-feira. A comissão vai analisar o que está escrito, volto a repetir, no artigo 205 do Código Brasileiro de Justiça Desportivo por conta própria. Tapetão é falcatrua. Isso que estará acontecendo na próxima quinta-feira é a lei sendo cumprida. Punições graves devem acontecer e a própria central do GE Globo Esporte trouxe ontem, a gente trouxe também no canal, 80% de chance de herdar os pontos do Vasco da Gama. Quem diz isso são especialistas do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva. Ou seja, torcedor, o Vasco pode sim e há grandes chances de sair já na quinta-feira com acesso conquistado dentro do tribunal e não ter aí a necessidade de nós, né, no caso, torcedores vascaínos, sofrermos aí com a partida, a tão falada Batalha de Itu. E, na boa, seria merecido para esse elenco realmente muito incompetente, com todo respeito aos profissionais que não conquistaram o acesso dentro de campo. E por uma incompetência, tem que sim ser conquistado no tribunal. Porque por conta própria, a gente sabe muito bem que domingo dificilmente eles conseguirão
voltar à elite do futebol brasileiro. A confiança segue, até porque é com eles que a gente vai precisar, caso o julgamento não dê uma ação, um favor aí ao Vasco da Gama. Mas tudo indica que sim, quinta, 2 horas da tarde, o Vasco consiga 2 pontinhos no STJD e conquiste o acesso de volta à elite do futebol brasileiro. Não me importo com que maneira nós vamos subir. O que eu quero saber é de Vasco na primeira divisão. A gente fica por aqui e agora eu falo. Compartilhe o vídeo. Como vocês viram, acredito que saíram daqui entendendo tudo o que está acontecendo. É importante também torcedores vascaínos ficarem por dentro do que está acontecendo hoje dentro do Vasco nesse julgamento de quinta. Então compartilhe o vídeo, deixe seu like, vamos chegar aí aos 2.000 joinhas para ajudar na divulgação e se inscreva no canal. A gente vai, nessa semana cheia, estar trazendo tudo que se trata de Vasco a você, torcedor vascaíno. Um grande abraço a todos, muito obrigado por ter ficado aqui até o final e, é claro, saudações vascaínas.